3681/2016. Vota a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito o doutor Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pelo primeiro recorrente reclamante presente. Doutora Paula. Conheço os recursos ordinários do autor e da primeira ré. No mérito, nego provimento ao recurso da primeira ré, dou provimento parcial ao recurso do autor para declarar a responsabilidade subsidiária da segunda ré no período de 24/7/2014 a 1º/6/2015. Acrescer da condenação o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000. Sobre a parcela deferida, incida em juros de mora no percentual juros de mora e correção monetária na forma da súmula 439 TST. Não são devidos recolhimentos previdenciários e fiscais em face da natureza indenizatória da parcela. Custas processuais no importe de 700, calculado sobre o valor da condenação, majorado nessa instância para R$35.000, a cargo das réis. Guardaria o primeiro voto divergente? Doutora Maria Voto Lúcia. divergente é o meu. Eu fico vencida, né? Quanto aos danos morais pela jornada extenuante. Estou negando provimento ao recurso em particular e mantendo sentença principal de fundamentos. Eu estou acompanhando a relatora, então atende o interesse do advogado da tribuna e proclamo que a turma decidiu por maioria, nos termos do voto da relatora, vencida a desembargadora Maria Lúcia, nos termos por ela declinados. Seguinte. Processo de relatoria, desembargadora Paula Oliveira Cantelha, número 17, da Sala das 13h15, URO 10.862.09/2017. Vota a desembargadora Maria Luz Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito o doutor Vitor Luiz Menezes de Andrade, pela recorrente reclamada presente. Doutora Paula. Conheço o recurso ordinário interposto pela ré e rejeita a preliminar eriçada. No mérito, nego-lhe provimento. Insiste em sustentar? Sim, excelência. Eu estou pelo recorrente. Pois não. Senhora presidente, egrégia turma, aqui nesse caso, excelência, eu vou discordar do voto da eminente desembargadora relatora, porque a reclamada entende que o juiz de primeiro grau, ele deferiu os depósitos, a condenação da reclamada aos depósitos do FGTS, ao fundamento de que em ação anterior a reclamada foi condenada a pagar a indenização de dano moral e material em decorrência de doença considerada ocupacional. O reclamante recebia auxílio doença comum na espécie 31 e nessa outra ação o juiz considerou que deveria ser que era uma doença ocupacional e condenou a empresa em dano moral e material. No entanto, excelências, o juiz acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar e processar o feito quanto ao pedido de alteração do status do reclamante junto ao INSS para o Código B91. Então, entende a reclamada que, se falece competência a Justiça do Trabalho para apreciar esse pedido de conversão de auxílio-doença comum para sedentário, sendo que o afastamento do labor para percepção de auxílio doença comum e não acidentário não gera direito ao recolhimento do FGTS no período de afastamento, da mesma forma, para que o autor tenha direito aos citados depósitos, deveria juizar a competente ação contra o INSS na Justiça Federal, porque, caso contrário, fica violado o parágrafo 5º do artigo 15 da Lei 8.036 de 1990. Sendo assim, entende a reclamada que, enquanto não tiver reconhecido o direito de percebimento de auxílio doença ocupacional junto ao INSS, não terá direito ao recolhimento do FGTS. Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, a reclamada requer que, então, os depósitos de FGTS sejam efetuados apenas a partir do trânsito em julgado da decisão da Justiça. Pois não, doutora Paula. Bom, do conjunto probatório, verifica-se que o autor recebe o benefício auxílio-doença desde 30 de agosto de 2002 e que o Plano de Saúde Coletiva Empresarial, Unimed, foi cancelado em maio de 2017. Nós sabemos, que o artigo 476
dispõe que a percepção do auxílio-doença suspende o contrato de trabalho, de forma que as obrigações da prestação e contraprestações referentes ao serviço não são exigidas nesse período. Todavia, o mesmo não ocorre em algumas obrigações secundárias, dentre as quais se insere a manutenção do plano de saúde. E, nesse sentido, nós temos, inclusive, a súmula 440 do Coleno TST. E, por isso, o contrato não pode ser alterado para prejudicar o empregado nos termos do 468 da CLT e, em face do exposto, eu colaciono diversas decisões aqui nesse sentido. Eu entendo que o autor faz, sim, a manutenção do plano de saúde nas condições estabelecidas na respeitável sentença, não obstante a suspensão do contrato de trabalho. No que tange ao reembolso, o doutor não manifestou sobre isso. Em relação aos depósitos do FGTS no período do afastamento. Neste aspecto, conforme já fundamentado em decisão transitada em julgada proferida nessa especializada, configurou-se que a doença que ensejou o afastamento do obreiro possui, no processo número 0093184/2014, então que a doença possui nexo de causalidade com as atividades laborais, se tratando de doença equiparável ao acidente de trabalho. Dessa forma, são devidos os depósitos do FGTS no período do afastamento do empregado, obrigação estabelecida pelo parágrafo 5º do artigo 5º da Lei 8.036 de 90 e por seu decreto regulamentador. Então, eu entendo que é correta a sentença de primeiro grau, por isso entendo que não há o que se reformar. E é minha proposta de voto. Pois não, doutora Maria Lúcia. Aqui já julgados, né, o vosso eminente relatora nesse sentido. De que o fato, né, de ele estar ainda indefinida a situação deles, naquele período ele estava em gozo se ele havia vocês estavam em auxílio-doença, né? O auxílio-acidente, que isso não obsta que seja pago o referente ao FGTS. Eu Então, também estou acompanho. acompanhando. Então, unânime nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, bom dia. Boa dia, tarde. doutor. Boa tarde. Seguinte. Nessa hora está me dando branco. Acabou? Agora acabou. Agora passaremos às divergências. Divergências. Os físicos têm divergências? Não? Então, eu proclamo que, quanto aos processos físicos, que a turma unânime decidiu nos termos dos votos dos relatores, não havendo nenhuma divergência. Divergências do PJE. Sala da desembargadora Maria Lúcia. Primeiro, qualquer, o 22? 3, né? O 3 foi retirado de pauta. O 3 pediu para retirar de pauta porque é uma petição de acordo. 22. O 22 é aquele plano de prêmio pecúnia da Copasa. Ah, é. Eu faço uma divergência, fico vencida, né, doutor Paulo? O doutor Paulo me acompanha? Acompanhar. Não tem meu voto. A relatora, então eu fico vencida. Você coloca aqui vencida, vereadora Denise, que proviu o apelo. A minha sala, né? 12 já teve sustentação oral. 12 teve sustentação. 15 foi retirado de pauta. Foi retirado. 19. Esse é o 19, eu tenho uma pequena divergência. Eu fico vencido que toca a competência dessa justiça para apreciar o pedido do item 6 da peça trial, ou seja, incidência de salários, parcelas salariais, sobre as contribuições devidas à Fundação Itaú Unibanco Previdência Complementar. Eu fico vencido. Doutora... Acompanho Vossa Excelência.
Então, prevalece o voto da relatora, vencido o doutor desembargador Paulo quanto à competência. Aí coloca exatamente o que ele falou da Justiça do Trabalho para 37, Já tem sustentação oral. 45. Retirada da pauta para pauta. sobrestar. 51 também. Tem mais? Não. Paula, sala do desembargador Paulo. 3 já divergência lançada pela doutora Paula, né, doutora? Eu fico vencida. No 3, entendo que constou do comando exequente que seria pago o período completo de 11 horas. Ou 24, quando suprimido o repouso semanal remunerado ou o intervalo precedido do repouso. Então, eu fico vencida nesse aspecto. Você acompanha o relator. Então, prevalece o voto do relator, vencida a desembargadora Paula, no aspecto declinado. Eu fiquei com 6. dúvida disso aqui. O 6. O 6, eu fico vencida também. Eu não fixaria o limite para a multa coercitiva de 10 mil e dou provimento ao recurso do empregado no que se refere ao dano moral, que fixaria em 5 mil. A possibilidade Eu estou de acompanhando o relator. adaptação. Esse aqui a doutora... Eu estou acompanhando o relator. Então, Tá bom, prevalece o vencido. voto relator, vencida a desembargadora Paula nos aspectos declinados. Não fixaria o limite da multa coercitiva. Tá aí já, né? Tá. 11. O 11. Eu fico vencida no que se refere ao apelo da ré em horas extras, hipoteca judiciária e protesto judicial. Doutora Maria Lúcia já Você acompanhou o acompanha relator. Então, registre-se a divergência. 45. 45 é da Copasa, aquela questão do Ah, É. PID, eu fico vencida aí nesse aspecto do A senhora cálculo. tem o mesmo entendimento, doutora? Então, quem vota é quem? A doutora Maria Lúcia? Então, A doutora Maria, você acompanha o doutor eu tô Paulo? então acompanhando. vencida Vencida eu. a desembargadora Paula. E vencida Vem eu. agora a pauta da relatora. Ah, tem mais? Tem mais 32. 2. Eu fiquei vencida também. Hipoteca judiciária, né, doutora? No 31, eu fiquei vencida no quê, doutor Paulo? Fiquei vencida 31. no DMP, cálculo do abono, PMP. estímulo, fixação do profissional. Essa pessoa esses profissionais aí da prefeitura, agente de combate a epidemias, eu fico vencida então nisso também. 31. Certo, Val? Por fim. E por fim ainda não. Não, tem o 32. No 32 eu fiquei vencida no que se refere à hipoteca Hipoteca judiciária. judiciária. E no 33 eu não fiquei vencida não, acompanhei o relator com ressalva de fundamento. Mas tá, sobrestou, né? O 36, 33, né? o 33, Sobressai. acho que sim. O 36. 36 que eu acompanhei. Eu não estou vencida não, só com ressalva de fundamento. Tá.